Crer em Jesus não é apenas uma opção, mas, sobretudo, uma decisão a ser feita que vai nos levar à vida eterna. Precisamos entender que Jesus, ele não é uma opção, ele não é uma situação de escolha apenas. Ele é a única situação que nos leva à vida eterna. Ele é o único caminho, ele é a única vida, ele é a única verdade que nos ancora com o próprio Pai Celestial. Por isso que nesta manhã eu quero pensar com você justamente sobre isso, a escolha entre a vida e a condenação. Não existe outra forma de pensar sobre aquilo que a gente vai refletir nesta manhã, que se trata de vida eterna com Deus ou sem Deus. É uma escolha que define, na verdade, a trajetória e a finalidade de nossa vida diante do Senhor. Então, preste atenção e medite profundamente naquilo que Deus está querendo apresentar para você sobre vida e morte, sobre paz e guerra, sobre felicidade e intranquilidade eternamente. O melhor caminho, que se trata do seu próprio Filho. Por isso que eu quero refletir com você o que está escrito em João 3, capítulo 3, versículo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Note que esse texto ele traz duas nuances. A primeira delas, ele apresenta a fé genuína, o crer no Filho de Deus. E a outra parte que ele traz desse texto, ele fala da rebelião. Aquele que permanece rebelde nessa fé em Jesus, esses não terá uma dádiva, não terá uma vida plena, não verá a vida. A vida que ele está falando aqui é a vida eterna. Então é importante que eu e você pensemos que a misericórdia de Deus já foi estendida sobre nós quando enviou o seu único Filho para nós. Então percebemos aí que a morte já pairou sobre a humanidade, o pecado que gera morte já está transmitido para toda a humanidade, contraído também por toda a humanidade. E Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio trazer a verdade, a vida e o verdadeiro caminho, que se trata de uma eternidade futura. Por isso que eu e você, nós precisamos tomar uma decisão urgente. Urgente porque não podemos prorrogar mais isso, porque Jesus é o único meio, a única solução para a nossa vida, e sem Ele, nada do que se fez se faria. Sem Ele não podemos ter outra situação, outra condição de vida, se não for pelo próprio Senhor, que nos leve para a vida eterna em paz, alegria e santidade. Então eu quero refletir sobre alguns trechos importantes que eu reservei aqui, para que nós percebamos aqui o que é importante para nós. Primeiro, a salvação não vem por obras, nem também não vem por religião, mas vem pela fé imediata no próprio Jesus Cristo. Então, algumas pessoas enfatizam que religião é tudo, enfatiza também que fazer boas ações é tudo, mas eu quero dizer que vai muito mais além uma fé genuína em Jesus. Tudo isso tem o seu valor. Você está ancorado em uma comunidade de fé, você entender também que fazer e praticar o bem é uma das ordenanças daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus, mas a gente precisa entender, sobretudo, que a salvação ela vem mediante a nossa fé em Jesus. Ou seja, se você acredita que Jesus Cristo morreu no seu lugar, pagou os seus pecados, que quando você acredita que o Pai o restaurou e o ressuscitou dentre os mortos, você encontra a verdadeira salvação. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê que Deus o ressuscitou dos mortos e você será salvo, será salva da condenação eterna. Então não é mérito, não tem a ver com mérito pessoal. Não tem a ver com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu dedico, mas tem a ver com a fé
empenhada nesse próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa é que a fé em Cristo não é apenas acreditar que Ele existe, mas, sobretudo, entregar a vida a Ele, reconhecendo como o Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, isso significa dizer que quando eu acredito nesse Deus, eu vou viver uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida que transmita agora os passos de Cristo, a visão de Cristo sobre mim. A visão de Cristo está agora estabelecida no meu comportamento. As pessoas conseguem enxergar, olhar para mim, enxergar a Cristo, olhar para o meu comportamento e enxergar a obra de Cristo em mim, e através do meu comportamento eu denuncio que sou um filho, que sou um obediente ao Pai, Salvador, Mestre, Senhor. Então que esta manhã seja uma manhã de decisão, uma manhã que você verifique que escolher entre a vida e a condenação significa dizer sim para Cristo e permitindo que o Espírito Santo nos transforme para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Outra coisa que também eu quero destacar é que muitos ignoram essa verdade e seguem, na verdade, seu próprio caminho, mas sem a palavra de Deus sendo declarada como bússola, como elemento primordial que vai direcionar a sua vida, direcionar o seu roteiro de vida. Eu quero nesta manhã dizer que se você quer saber como se comportar, como agir, como viver, como transpirar o próprio Senhor na sua vida, olhe a Bíblia Sagrada. Olhe a palavra de Deus. Guarde no seu coração, como disse o salmista, para não pecar contra ele. E você vai viver transformado, restaurado e vivendo, sobretudo, uma vida eterna já aqui neste mundo. Por isso que eu e você, nós precisamos crer e viver para Cristo. Será que eu estou crendo e vivendo para Cristo hoje? Será que minha vida exala o bom cheiro de Cristo? Essa pergunta eu preciso fazer a mim mesmo e a resposta precisa ser a mais sincera possível para determinar o caminho que eu estou tracejando, o caminho que eu estou caminhando nessa jornada para a vida eterna. Por isso eu quero refletir com você sobre 3 práticas importantes que nós precisamos fazer para viver uma vida autêntica ao lado do Senhor, fugindo, na verdade, da condenação eterna e se apropriando dessa vida eterna ao lado de Cristo. Primeiro, faça de Jesus o centro da sua vida. Jesus como centro da sua vida, ele vai trazer muito norte, ele vai fazer com que a sua vida tenha sentido, a sua vida tenha um horizonte, tenha uma definição. Seja ele aquele que entronize o próprio trono dentro do seu coração e que ele viva e reina na sua vida completamente. Olha o que diz a palavra de Deus em 14:6 de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi o próprio Jesus que disse. Então, se eu quero caminhar com Cristo, eu preciso entender que Ele é o caminho, verdade e vida, e sem Ele eu não posso fazer nada. Em segundo lugar, para que a gente tenha uma vida totalmente estabelecida na vida eterna, eu e você, nós precisamos compartilhar essa verdade com outros. Aquilo que de graça você recebeu, de graça também você vai apresentar para outros, mostrando o que Jesus de fato fez na sua vida e quem de fato Ele é. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles se eles não creram? E como crerão aqueles que não ouviram falar? De que ele não ouviu falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então você é um mensageiro, é uma mensageira da graça de Deus sobre a vida de todas as pessoas que estão em sua volta. Em terceiro e último lugar, viva com a certeza da vida eterna. Você precisa acreditar que Jesus, quando entrou na sua vida, tirou todo o mal, todo o peso, toda a tragédia da morte eterna, porque Ele gerou vida na sua vida. E agora você não vive sozinho, porque Cristo habita em você. Você precisa acreditar nisso, porque a palavra de Deus diz em 1 João 5, versículo 11 e 12, capítulo 5, verso 11 e 12. E este
é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida, ou seja, tem a morte. Que Deus aplique essas palavras no seu coração e que você e eu, nós vivamos segundo a vontade do Senhor. Hoje o termo foi vida eterna e eu queria que você refletisse sobre o que está em João, capítulo 3, versículos do 16 ao 36. E eu quero te convocar agora a orar comigo, pedindo que Deus atue, continue atuando em nossa vida e que possa nos moldar e nos levar eternamente ao seu coração. Querido Pai eterno, obrigado por essa manhã, que o Senhor esteja em todo o tempo, refletindo a Tua personalidade, o Teu caráter em nós, para que possamos transmitir a outro e viver de forma corajosa, entendendo que somos filhos amados e que saímos de um lugar de trevas e agora estamos num lugar de luz. Obrigado porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que com o Senhor teremos certeza da vida eterna. Assim que oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.